Olá pessoal, boa noite. Então, começando aqui mais um programa Abrindo a Caixa da Graxeira. Meu nome é Felipe Capelari e então hoje eu quero trazer um tema, uma questão para a gente analisar, que seria a seguinte pergunta: o que pode nos ajudar diante da crise que a gente vive, né? E a proposta que eu trago aqui de resposta, e vou desenvolver ela, seria assim: a posição do filósofo como uma possível solução, tanto no nível pessoal, ou seja, as nossas crises individuais, né? Quanto no nível social. Aí, naturalmente, que a gente vai precisar entender de que crise se trata, né? Do que eu estou falando, é, do que é a posição do filósofo, afinal de contas, né? E, e por que olhar esses dois tópicos juntos, né? O tópico, a questão social, política, e a questão pessoal. Política aqui no sentido de sociedade, né? Não necessariamente, apesar de que muito da crise que se vê hoje, gente, é no campo da política, né? Os extremismos. Agora, recentemente, teve um ataque à bomba. A gente viu há pouco tempo atrás assassinato por motivo ideológico. Mas, é, basicamente, quando fala de política aqui, é da sociedade, né? E, então, trazendo esse olhar de que, na verdade, não há separação. Né? A falsa ideia de separação ela é parte do problema. Então, são essas questões que eu pretendo trazer hoje aí. Se tu te conectou, acompanha, vem junto. É, dá um like aí, compartilha, é importante, eu estou começando esse canal agora. E a tua ajuda, se tu vê valor nisso, né? É bem importante. Então, pessoal, vamos começar, né? Afinal de contas, assim, que crise é essa? De que crise eu estou falando, né? Vamos pensar que a pessoa chegou, caiu de paraquedas assim no planeta Terra, não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente tem visto assim nos últimos tempos um certo extremismo político, assim, né? A nível mundial, de fato, né? É, Aí nos últimos dias teve aqui no Brasil um ataque à bomba, um homem-bomba suicida, enfim, não ficou claro o que ele queria fazer, ele queria atacar um dos ministros da Justiça, mas ele não teve sucesso, aí ele, é, enfim, né? A gente teve há pouco tempo atrás também assassinato por motivo ideológico, né? O sujeito lá de aniversário, aí vem um coleguinha do outro espectro político e acha que tá tudo bem matar ele na frente da família, né? É, Também acho que recentemente agora teve xingamento aí da primeira dama xingando o presidente dos Estados Unidos, né? Que também não é interessante, né, gente? A gente deveria olhar com calma isso tudo, assim, né? É muito natural a gente achar que determinadas coisas são aceitáveis quando são do mesmo lado que a gente eventualmente escolheu, mas a gente deveria olhar com calma, assim, né? E, e aí no nível pessoal, né, gente, a gente vê aí ansiedade, estresse, né? Um jeito interessante também que dá para olhar é a quantidade de proposta que vem surgindo, assim, de salvação milagrosa para os nossos males, né? Aí tem um treinamento X, aí tem diversas mentorias, assim, né? Não estou aqui falando que as mentorias em si são um problema, mas dentro disso tem muita coisa que não tem tanto conteúdo assim, né? É mais um produto a ser vendido, né? E isso é um sintoma, porque se as pessoas estão comprando é porque elas estão buscando desesperadamente uma resposta, né? E medicamento, né? Eu não sei hoje, gente, quem é que não toma medicamento assim, né? Aqui em casa, graças a Deus, a gente não tá tomando ainda, assim, mas quase todo mundo que a gente conversa, a gente vê as pessoas falando, né? Já é uma realidade, assim, medicamento psiquiátrico, né? É... Então é mais ou menos essa crise, assim, que eu queria levantar, né? E com certeza muito marcada pela questão do extremismo, né? É como se a gente tivesse em guerra, assim, em franca luta, né, ideológica mesmo, no campo das ideias, né? E isso norteia muito da nossa vida, assim, querendo esteja a gente preso ativamente nisso ou não, porque isso vai ditando assim a nossa rotina, as interações que a gente tem ou deixa de ter, né? Tendo apresentado assim o problema, o que está na base do problema que eu coloquei lá no início, é, aí eu posso começar a justificar a resposta que eu proponho, né? A posição do filósofo como um possível indutor assim de uma solução ou uma ajuda que seja assim, né? Para a gente conseguir é, apaziguar um pouco a nossa situação, assim, e ver se a gente consegue fazer a volta, né, gente? Tentar reorganizar um pouco as coisas, assim. Agora, quando eu falo em posição do filósofo, do que eu tô falando aqui, tá? Eu tô falando aqui aquele sujeito, aquele que se deparou com as questões existenciais profundas, assim, e ele entendeu a dimensão da impossibilidade de uma resposta final para essas questões, entende? Porque é como se eu estivesse aqui, quando eu apresento a posição do filósofo, eu já estou apresentando o que é uma questão filosófica. Ou seja, uma questão filosófica é uma questão
basicamente sem resposta. Se ela não for impossível de ser respondida, ela é praticamente impossível, entende? Porque ela contém um paradoxo, ela tem uma séria dificuldade de uma resposta direta e reta, assim. Né? Então, o filósofo, se a gente pensar o filósofo como aquele que busca se relacionar com essas questões e extrair delas algum avanço, algum benefício, seja lá o que ele entenda como benefício, né? Então ele é alguém que entendeu. Né? Ele já não tem mais. Ele pode até escolher uma posição. Naturalmente, ele vai escolher uma posição dentro do corpo de respostas que já foram propostas para determinada questão. Ele vai escolher uma posição. É natural, assim. Mas ele não vai ter a ingenuidade de achar que aquela resposta dele ali é a final e o outro é meio burro, assim, né? Então essa posição do filósofo, eu entendo, ela é interessante, gente. Para vocês terem uma ideia, assim, para a gente fazer um contraste, tá? O Platão, lá na época dele, ele tinha os opositores, digamos assim, filosóficos dele, né? O outro campo, vamos dizer assim, filosófico, que seriam os sofistas. Há quem diga que nem eram filósofos, né? Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte: o Platão ele gastou tempo com essa gente, com os sofistas, né? Ele gastou tempo ali discutindo e elaborando as questões com ele. Ou seja, a gente vai ver que tem nos textos do próprio Platão está lá mencionado as posições dos sofistas, como que eles argumentavam, o que eles argumentavam, o que eles defendiam. Entende? Então, eu quero evidenciar aqui que o Platão pegou e escreveu nos escritos dele a posição dos sofistas, entende? Aí tem uma dimensão de respeito aí, de consideração pela posição do outro. Então, tem uma profundidade, diferente do que a gente vê hoje em dia, entende? Bem diferente, né? Porque hoje, assim, se eu não sou de um lado, se eu sou de um lado, o outro lado ele é completamente idiota, porque não entendeu as coisas, assim. Né? Então, essa posição, vamos pensar assim, bom, não estou dizendo aqui que o Platão era amiguinho dos sofistas, né? Nenhum era amiguinho ali, mas ele bateu e bateu forte nos sofistas, né? Isso é um assunto bem interessante, assim, a gente pode discutir num outro vídeo, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas apesar dele contra-argumentar e defender as posições dele, a gente vai ver que ele mesmo ele trouxe nos textos dele a posição. Porque ele poderia ter sido leviano, né? Poderia ter simplesmente escondido, assim. Tudo bem que a gente não sabe, tem muito pouca coisa dos sofistas de fato, assim, né? Mas tem esse ponto, assim. Hoje, quando a gente ouve um debate político, assim, um influenciador, ou mesmo um intelectual, alguns, né, trazendo uma posição ideológica, política, muito dificilmente ele vai ter um nível de honestidade de dizer, olha, isso aqui é um problema. É um problemão, assim, né? Como que a gente organiza a sociedade? É melhor o pensamento liberal ou é melhor o pensamento socialista? É melhor o comunismo ou é melhor o que é melhor? Né? A gente conseguir olhar isso com calma e com distanciamento é muito raro. É muito raro. Normalmente um lado vai achar que o outro não entendeu as coisas direito, né? Então eu queria trazer essa posição, assim. E essa posição, a gente vai ver ela. Um outro jeito de contemplar essa posição que eu estou tentando trazer aqui é aquilo que se dá por dentro de um processo de análise. Um processo de análise dentro de uma abordagem estrutural, né? Que a gente vai acabar se deparando com um problema estrutural. Qual é o problema? O fato de que as coisas com as quais a gente se relaciona e, eventualmente, a nossa própria identidade, aquilo que a gente acha que de fato não tem tanta substância assim quanto aparenta. Ela é totalmente determinada por uma operatória, por uma operação, quase matemática mesmo assim, né? Mas uma operação discursiva. Claro que não é um discursivo no sentido assim mais raso do termo, no sentido de um livro ou de um texto, assim, quando a gente escreve uma redação, não é nesse sentido. Esse elemento discursivo, para tentar trazer aqui de maneira bem superficial, assim, é como se a gente estivesse tratando de uma escrita no sentido de uma combinação de elementos, e dessa combinação de elementos surgem, então, outros referenciais com os quais a gente passa a se relacionar. Não é? Então, nesse sentido, fica evidente que nas relações que as nossas identidades ganham vida. Né? Quem tem familiaridade com o budismo, existe um termo que se chama originação dependente, que vai tratar de como que surgem as coisas com as quais a gente se relaciona. Né? Que é muito semelhante a essa questão da escrita, ou do discurso, ou da operatória significante, como Lacan vai trazer. Né? Tem elementos uma grande aproximação. Assim. E o ponto central ali é que as coisas não necessariamente têm uma essência fixa. Elas surgem na relação. Por que isso é importante? Né? O que isso tem a ver com a posição do filósofo que eu estou trazendo aqui, né? Desse jeito que eu estou trazendo? Porque quando a gente se dá conta que as coisas com as quais a gente se relaciona, elas não têm tanta substância assim, não tem tanta concretude, elas são maleáveis, elas vão se reorganizando e se reconfigurando na nossa frente. Quando a gente se dá conta disso, é natural que a gente dê um passo atrás. O que é esse passo atrás? Eu não vou tomar mais tudo que surge na minha frente como um elemento fixo. Eu começo a duvidar um pouco mais. Entende? E isso pode ficar muito, muito palpável. Quando alguém diz alguma coisa para nós, né, a gente fica assim, tá, mas o que tu quis dizer com isso? Por quê? Porque a gente começa a duvidar. Porque a gente sabe que quando a gente ouve uma palavra que seja, ela passa a ganhar sentido na relação com outras palavras. Aí a gente completa as lacunas, entende? Então se alguém diz pra gente uma única palavra, ou diz uma frase que seja,
aquela frase sozinha, ou aquela palavra sozinha, ela tem muito pouco sentido. A gente completa o sentido, deliberadamente, né? Quando a gente se dá conta disso, a gente é natural que a gente dê um passo atrás. Esse passo atrás nos coloca na posição, numa posição que eu estou chamando aqui, arbitrariamente, de posição do filósofo, entende? E é essa posição que eu acredito que tem potencial de nos ajudar. Porque quando a gente vai discutir com um coleguinha uma posição ideológica, a gente já não está mais discutindo com um idiota, entende? Porque o fulano é burro porque não entendeu o jeito como eu entendi as coisas. A gente está como se fossem dois investigadores, assim, tentando decifrar, tentando entender, investigar mesmo, uma questão muito mais profunda. Eventualmente, dependendo do nível de maturidade dessas pessoas, eles sabem que eles não vão sair dali com uma resposta, entende? Mas quanto mais aquilo é debatido, quanto mais aquilo é discutido com esse nível de seriedade e de respeito, mais a gente avança, entende? Pode ser que isso é paradoxal, porque a gente avança, quanto mais avança, realmente a gente sente que avançou, a gente se apropria mais da situação, mas também entende, vai ficando também cada vez mais distante a possível resposta, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de só sei que nada sei, né? Então é por aí, gente. Um ponto que eu acho interessante, assim, também, que a gente deveria manter em mente, na verdade é um pano de fundo, assim, né? É uma situação de base, assim, que a gente vai perceber que é fundante da própria filosofia mesmo, ou de qualquer sistema de saber, né? Que busque tratar da coisa humana, né? Que é justamente a nossa humanidade, a questão da nossa humanidade, né? Esse pano de fundo, essa questão da nossa humanidade, ela tem também um outro elemento casado, né? Que é o fato de que nós dependemos uns dos outros, assim. Né? Então, a gente poderia pensar assim que quando a gente vai tratar de uma questão filosófica, ideológica, enfim, qualquer conclusão que a gente chegue que leve a ideia de que a eliminação do outro, né, em função das ideias que ele carrega, seja algo interessante, aí a gente deveria parar um pouco assim e refletir, sabe? Porque quando a gente chega a uma conclusão desse tipo, isso seria um exemplo totalmente anti-humanista, entende? Isso está para além da gente pensar se a gente tem uma essência humana posta, dada, né? Ou se não, se nós somos uma tábua rasa e a gente é que cria a nossa humanidade. Para além disso, entende? Porque o fato da gente ter uma essência humana ou não retira o fato de que o que sustenta a nossa vida é a nossa humanidade. Então, se a gente tiver que lutar por ela, ou se ela já está posta, que seja, nos dois casos, a gente depende dela. Porque a gente depende uns dos outros. Se a gente não conseguir achar um jeito de minimamente se organizar e ficar com um nível mínimo de paz, assim, é, a nossa própria existência está em jogo, né? Está em xeque. Né? Então, talvez a gente pode pensar assim, tá, mas tu tá exagerando, né, Felipe? Não tá tão grave assim. Pois é, pessoal, mas será? Será? Aí a gente pega um exemplo, assim, o fulano vai lá na festa de aniversário do outro e mata a pessoa, assim, na frente de toda a família, assim. Será que tá tudo bem? Por que ele matou? Ele matou porque o outro pensa diferente a política. Será que tá tudo bem, gente? Acho que a gente deveria pensar. De repente a vaca já. De repente ela nem tá indo mais pro brejo. De repente a vaca já foi pro brejo. Né? Sabe? Aí uma pessoa de um alto escalão diplomático manda um outro líder se fuder. Né, gente? Independente do ponto, independente de que lado a gente tá, isso não deveria acontecer. Né? Aí o fulano vai lá e faz um ataque à bomba, porque ele não concorda com o ponto de vista do ministro da Justiça. Então, assim, gente, essas questões elas têm importância, assim, e elas têm importância direta para nós, para nossa vida. Né? Porque se a gente não conseguir, porque se a gente avançar, como vem avançando, né, nesse nível de dissociação, assim, isso chega na gente, com certeza. Com certeza, é uma questão de tempo. E esse tempo ele está diminuindo de maneira exponencial. Assim. A coisa está avançando. Cada vez mais a gente vê coisas que há pouquíssimo tempo atrás era inacreditável que iria acontecer. Né? Então, esses são exemplos do que eu diria aqui que não é a posição de quem se vê diante de questões difíceis de responder. Porque aquele sujeito que vai lá e mata o outro porque o outro discorda dele, ele está muito convicto da resposta dele, entende? Quando a gente manda o outro se fuder, a gente está muito convicto. A gente não duvida. Então isso é totalmente distante de uma posição de, opa, como que a gente resolve essa situação? Nossa única bandeira, a única coisa que a gente deveria segurar com força é assim, não importa a solução que eu chegue, eu jamais vou pensar que matar o outro seja uma solução. Né? Mas isso já foi pro brejo, né, pessoal? Parece que já foi, né? E percebe como isso é indiferente. Não importa se o nosso humanismo ele nos é dado, se ele vem de uma essência, de algo superior a nós, ou se nós somos uma tábua rasa e nós precisamos nos gerenciar, não importa. O fato é que a gente depende do outro. Totalmente. A gente tem que aprender a lidar com isso. Né? É, esses problemas, naturalmente, são problemas difíceis de responder. Né? Difíceis de responder. Tem alguns sistemas de saberes assim, que eu considero muito interessantes, assim, que realmente nos levam, tem potencial de nos colocar nesse lugar mais, não é necessariamente pacífico, né, mas é um lugar
que compreende a dimensão do problema, né? E com isso a gente consegue dar um passo atrás, não responder tão diretamente assim, não está tão convicto assim dos nossos pensamentos, né? A abordagem da psicanálise estrutural, ela nos coloca diante dessas questões, querendo ou não, entende? Porque na medida em que toda a ética dela trata do fato de que ela trata de fazer com que o sujeito se relacione cada vez melhor com a operatória significante. E aí a operatória significante eu ainda pretendo falar melhor, assim, aqui eu estou tomando de forma rasa, né? Mas a operatória significante ela traz uma questão central, assim, que é o fato de que as coisas com as quais a gente se relaciona, elas não são concretas e fixas. Digamos que esse seria uma característica principal. E colocar o sujeito em relação direta com esse fato, né, é muito do que se faz numa análise estrutural. Então, essa prática, ela é uma prática que pode nos levar para esse lugar. Né? Outra prática que eu considero muito interessante também é a abordagem do budismo. Né? Quando se fala em vacuidade e em originação dependente, a gente está se relacionando com essa questão. Né? O que seria essas duas abordagens, dentro aqui disso tudo que eu estou tratando, elas seriam opostas, né? Elas seriam jeitos da gente não cair em dois extremos. Ou seja, num extremo de uma posição dogmática, rígida, ou no outro extremo de uma posição totalmente nihilista. Né? Então, quando a gente justifica uma decisão, porque é assim e deu, porque um ser superior mandou, porque está escrito assim, porque a minha tradição diz que é assim, né? E não tem ali um raciocínio, uma dialética que justifique aquele comportamento, tudo bem, depende do comportamento, né, gente? Mas se o comportamento é matar o coleguinha, eu tenho que matar porque ele fere leis muito importantes da minha tradição. A gente vê isso. Então isso seria um extremo de uma posição dogmática, entende? Um outro extremo, um outro exemplo, né? Que esse eu vi de perto, assim, né? É dentro de uma determinada tradição, se pensar assim, bom, a gente não mata nenhum ser. Aí pode ser que alguém tome essa regra assim ao pé da letra, total, assim. Aí tem uma mãe com dois bebês de meses de idade e tem uma aranha. Uma aranha venenosa, ela não sabe lidar, ela não tem experiência com aquilo, né? Primeira vez. Ela pede ajuda. Aí algumas pessoas dizem assim, não, tu não pode matar. Ela tá sozinha, ela pediu ajuda num grupo de WhatsApp, e alguém diz assim, não, tu não pode matar, porque aqui a gente não mata. Mas aí o que ela faz? Ela deixa a aranha pegar o bebê, ela não sabe lidar com aquela situação. Então, são exemplos, gente, que nos mostram a dimensão do problema. O como é difícil pegar uma posição dogmática e dizer, bom, essa posição eu vou até o fim com ela. Não vai. No meio do caminho tu vai encontrar problema. E o niilismo total seria o outro extremo. Né? Ou seja, tanto faz, que se foda. O que importa é que eu me dê bem. O resto que se foda. Né? Então, essas duas posições, né? essa do niilismo, assim, às vezes a gente ouve assim, alguém dizer, não tô nem aí pro meio ambiente. O planeta não vai acabar antes de eu morrer. Azar, né? Mas a pessoa tem um filho. Aí muda, né? Aí muda. Então o que mudou? Então, assim, essas duas posições, de uma posição dogmática total ou de um niilismo total, elas nos levam, eventualmente, né, a passar por cima do outro, assim. Ou seja, a gente quebra uma regra fundamental, assim. E não é nem, eu não tô falando aqui, pessoal, de uma regra ditada por alguém em cima de uma montanha, não, gente. É só parar pra pensar. A gente precisa do coleguinha. Se eu quiser andar de carro, eu preciso chegar no posto e ter alguém lá pra abastecer. Se eu quiser comer, eu preciso chegar no supermercado e ter as coisas lá. A gente precisa, de fato, não é porque um ser superior nos disse que precisa. A gente precisa. A gente pode se dar conta disso racionalmente. Agora, por que essas posições, a dogmática e a nihilista, elas nos atraem? Porque elas são reconfortantes. Elas eliminam o conflito, entende? Porque viver na posição do filósofo, do jeito como eu estou trazendo aqui, é muito conflituoso. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Por quê? Porque as situações não têm uma resposta final. Cada situação eu vou ter que olhar e vou ter que exercitar minha lucidez e vou errar eventualmente. Entende? Agora, se eu pensar assim, bom, eu não mato nada nunca, bom, aí que se exploda lá o bebê da fulana, né? Ou também, se o meio ambiente eu não tô nem aí, bom, mas aí meu filho, quando nascer, é ele que se vira, né? Não sei como é que vai ser. Não é assim. Não funciona assim. Né? Agora, olhar de frente esses problemas dá trabalho. Dá trabalho. E numa análise, gente, a gente vai se dar conta que muitas dessas questões estão na base do nosso sofrimento psíquico. Por quê? Porque a gente se depara com paradoxos. A gente vive. Quando a gente chega na análise, o que a gente faz? A gente começa a falar. Quando a gente apresenta o nosso problema, a gente está naquele ato de apresentar, a gente está estruturando o próprio problema. Porque o nosso problema ele não tem outro jeito de aparecer e se formatar, e nem mesmo da gente viver ele, que não seja numa lógica discursiva. O fulano fez isso, deixou de fazer aquilo porque ele deveria, porque eu ouvi em tal lugar, porque é assim que se faz, nessa tradição é assim, na minha casa sempre foi assado, eu me sinto assim, então tem que ser assim. Só que daí a gente vai vendo a nossa própria inconsistência. A gente começa a se deparar com isso. Por isso também que não é tão fácil fazer uma análise. Porque é se deparar com a nossa própria inconsistência. Aí a gente começa a naturalmente parar de apontar um pouco o dedo pros outros, assim. A gente começa a ver que a gente mesmo tá meio furado. Vai ter que ter cacife, né? Pra manter essa posição. É bem mais fácil adotar uma posição
uma posição mais rígida, né? É bem mais fácil. Então é isso, gente. Eu queria trazer essas considerações, assim, pra gente pensar o que pode nos ajudar nesse momento que a gente tá vivendo, assim. Né? Pra quem aí estuda sociologia, política, enfim, pra quem tá mais interessado nessas questões, assim, vocês vão ver que as pessoas estão um pouco alarmadas, assim, porque a situação é crítica, né? Mas independente disso, acho que todos nós, em algum momento, a gente se relaciona com as dificuldades, assim, né? Que a gente viu nos últimos tempos as nossas amizades, assim, abaladas. Abaladas, assim, amizades de anos, amizades de infância. Aquilo fica meio estranho, a gente se olha meio estranho, assim. É muito curioso. Como é que a gente consegue deixar. Quando não é família, né, gente? Quando não é irmão da gente, não é o pai da gente, filho, sei lá. Como é que a gente consegue deixar? E, né? Aí, pra quem duvida que os nossos sofrimentos eles se dão em função daquilo que se dá discursivamente, para quem ainda duvida disso, aí eu pergunto, como é que pode essa crise toda ideológica ter afastado famílias, ter afastado pais e mães, filhos, irmãos, amigos? Como é que pode? Não é? Porque a ideologia ela não se dá só no campo do discurso, no campo das ideias. É isso, gente. Nosso sofrimento ele vem com certeza daí. Claro que o nosso sofrimento que eu tô trazendo aqui é o nosso mal-estar, nosso sofrimento existencial, né? Se a gente quebra o braço, tem que ir pro hospital, né, gente? Por favor, né? É bom explicar assim, né? Mas essa posição é mais duvidante, não é duvidosa, mas uma posição que duvida mais, que se duvida mais, principalmente, das próprias convicções, ela é uma posição interessante. Então tá, gente. Obrigado aí por quem ouviu até o final, né? Mais uma vez, se achou interessante, compartilha. Eu tô começando esse canal agora. É importante que para crescer, né? Para chegar aí no número necessário de membros aí para poder fazer lives ao vivo. Então, por favor, se achou que tem valor, compartilha, curte aí. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.